Sabe aquelas crenças que parecem ser super únicas de uma religião? Pois é, e se eu disser que muitas delas têm raízes bem antigas e, na verdade, compartilhadas? Imagine só, ideias fundamentais viajando por desertos, cruzando impérios e, no fim das contas, conectando duas das maiores religiões do mundo de um jeito que pouca gente imagina. Vamos mergulhar nessa história para descobrir essa conexão oculta. Pausa para pensar um pouquinho. Céu e inferno, um juízo final, um salvador que nasce de uma virgem. De onde vêm essas ideias, afinal? A resposta, olha, é muito mais antiga e surpreendente do que parece. A gente precisa voltar no tempo, para uma era de caravanas, de montanhas, de impérios que não só batalhavam com espadas, mas também trocavam as suas maiores ideias. Então, o quebra-cabeça é o seguinte: de um lado, o zoroastrismo, uma das primeiras religiões monoteístas do mundo, lá do antigo Império Persa. Do outro, o cristianismo, que apareceu séculos depois. E o mais impressionante, a quantidade de coisas em que eles acreditam que são muito parecidas. Será que é só coincidência? Ou tem alguma coisa a mais, uma conexão invisível aí no meio? E o palco para essa história toda? O gigantesco Império Persa. Pensa só. Quando eles conquistaram a Babilônia, eles libertaram os judeus que estavam lá como prisioneiros. E foi aí que a mágica aconteceu. Aquele lugar virou um verdadeiro caldeirão cultural. Soldados, sacerdotes, gente de todo tipo, todo mundo trocando ideias, visões de mundo, esperanças. Um prato cheio para essa mistura de crenças. Ok, e no meio de toda essa revolução espiritual, tem uma figura central, Zaratustra, que a gente também conhece como Zoroastro. Para entender a conexão toda, a gente precisa primeiro sacar qual foi a grande mensagem dele. Uma mensagem que, sério, mudou tudo. Então, imagina a cena. Zaratustra aparece numa época em que a religião era basicamente rituais e sacrifícios de animais. E ele olhou para aquilo e pensou: será que é só isso? Ele questionou tudo. E aí, segundo a tradição, ele teve uma revelação do Ser Supremo, Ahura Mazda. A partir daí, ele começou a ensinar algo radicalmente novo. A verdadeira espiritualidade não está em sacrificar um bicho, mas sim nas escolhas morais que cada um faz todo santo dia. E o centro da ideia dele é o que a gente chama de dualismo cósmico. Basicamente, ele viu o universo como um grande campo de batalha, uma guerra entre duas forças opostas. De um lado, o time do bem, Ahura Mazda, o deus da luz, da verdade, da ordem, e do outro, o time do mal, Angra Mainyu, o espírito das trevas, da mentira, do caos total. E essa luta é a base de absolutamente tudo. E aqui vem o pulo do gato, a grande virada de chave. Nessa história toda, os seres humanos não são só plateia, não. Cada um de nós é um soldado ativo nessa guerra cósmica. Cada escolha, por menor que seja, cada palavra, cada ação, tudo tem um peso que ecoa pelo universo. Isso foi revolucionário. Foi uma das primeiras religiões a colocar o livre-arbítrio e a responsabilidade de cada um bem no centro de tudo. Tá, mas então, como é que se luta do lado do bem? A resposta de Zaratustra era de uma simplicidade genial e virou o coração da fé dele. Não adiantava fazer ritual, não. O negócio era viver uma vida correta. E como? Seguindo essa tríade: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Simples assim. Ok, agora que a gente já tem uma base do que era o zoroastrismo, vamos para o que interessa. Vamos colocar lado a lado e ver como essas ideias ecoam de um jeito impressionante em conceitos que são muito familiares para quem conhece o cristianismo. Mas, antes da gente mergulhar nos paralelos, um ponto super importante. A maioria dos especialistas não diz que foi uma cópia tipo Ctrl+C, Ctrl+V. A questão é outra. É sobre a disponibilidade das ideias. Pensa assim, quando o cristianismo nasceu, essas ideias zoroastristas já estavam circulando pelo mundo há séculos, especialmente na cultura judaica, que, como a gente viu, teve um contato bem direto com os persas. E é aqui que a coisa fica impressionante. Os paralelos são gritantes, impossíveis de ignorar. Olha só, as duas religiões falam de uma figura salvadora, o salteante no zoroastrismo, Jesus Cristo no cristianismo. As duas falam de um nascimento milagroso, de uma virgem. Aquela luta cósmica entre luz e trevas soa muito como uma batalha entre Deus e Satanás, né? E não para por aí. A ideia de um julgamento final e a ressurreição dos mortos. Tá lá, nas duas.
Vamos dar um zoom nessa figura do Salteante. Ele é basicamente um redentor que vai chegar no fim dos tempos para limpar o mundo e começar uma era de paz e justiça. E o detalhe, a tradição dizia que ele nasceria de uma virgem que engravidaria de forma milagrosa ao entrar num lago onde o sêmen do próprio Zaratustra estaria preservado. É, uma expectativa de um Messias séculos e séculos antes do que conhecemos. E tem mais uma coisa em comum, que é a própria visão da história. Naquela época, muita gente viu o tempo como uma roda, um ciclo que se repete para sempre. Mas tanto o zoroastrismo quanto o cristianismo quebraram essa ideia. Para eles, a história é uma linha reta. Tem um começo, um meio e, o mais importante, um fim. É uma grande jornada, sabe? Uma narrativa que caminha para um objetivo final bem claro: a vitória do bem sobre o mal. Certo. Então, a pergunta de $1 milhão é: como? Como essas ideias viajaram de uma fé para outra? Agora a gente vai para o momento exato da história que abriu a porta para essa troca incrível de conceitos espirituais. Essa linha do tempo aqui mostra a janela de oportunidade perfeita. Pensa só, Zaratustra viveu e ensinou suas ideias. Séculos depois, o povo judeu é levado como prisioneiro para a Babilônia. E aí, em 539 a.C., quem chega e liberta todo mundo? Os persas, que seguiam o zoroastrismo. A partir daí, começa um período de contato cultural intenso. Tudo isso séculos antes de Jesus nascer, numa cultura judaica que já estava, respirando essas ideias. E foi exatamente nessa época, durante e depois do exílio, que o pensamento judaico começou a ficar diferente. Ideias como uma hierarquia de anjos e demônios, a ressurreição dos mortos, um julgamento final, tudo isso começou a ganhar muito mais força. Então, o cristianismo, que nasceu dentro do judaísmo, já pegou o pacote completo, digamos assim. Herdou toda essa estrutura teológica que já tinha sido moldada por esse contato com os persas. Então tá, com tantos paralelos fortes na mesa, a gente se pergunta: o que os especialistas dizem sobre tudo isso? Foi cópia? Foi coincidência? Não tem uma resposta só, mas existem algumas teorias principais que ajudam a gente a entender essa sobreposição de crenças. Basicamente, são 3 linhas de pensamento. Uma galera acredita numa influência direta, quase como se uma religião tivesse ensinado a outra. Outros falam em evolução paralela, tipo, as duas culturas chegaram a conclusões parecidas sozinhas, sem se falarem. Mas a teoria que a maioria dos acadêmicos segue hoje é a da conexão indireta, que é um pouco mais sutil e complexa. Então, o resumo da ópera é o seguinte: não, o cristianismo não copiou o zoroastrismo. O que aconteceu foi que o cristianismo nasceu de um judaísmo que já tinha passado séculos conversando com as ideias persas. Essas ideias foram absorvidas, filtradas e, o mais importante, foram reinterpretadas de um jeito totalmente novo e único, com foco total na figura histórica de Jesus, alguém que já tinha vindo e não em um Salvador que ainda viria. No fim das contas, o que essa história toda nos mostra é que as crenças religiosas não nascem do nada, num vácuo. Elas viajam. Viajam com soldados, com mercadores, com exilados. Elas se misturam, se adaptam, evoluem e vão tecendo uma imensa tapeçaria espiritual que conecta toda a história da humanidade. No final das contas, essa história revela que a espiritualidade humana é isso, um diálogo constante, muitas vezes invisível. E fica a pergunta para a gente pensar: se uma conexão tão antiga e profunda ajudou a moldar duas das maiores religiões do planeta, que outras conexões ocultas, que outras influências antigas que a gente nem percebe continuam aí, moldando o nosso mundo e o jeito que acreditamos nas coisas até hoje?